Dois links agora para participar aqui ao vivo com a gente, o gerente da Unidade de Desenvolvimento Territorial do Sebrae Nacional, o Paulo Miota. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, parabenizar o Sebrae Tocantins, Moisés, toda a equipe, Magvan, pelo convite. A gente está à disposição, podendo contribuir com essa conversa, muito importante aí nesse momento de eleições. Muito obrigado. Sebrae Tocantins, Moisés Gomes. Boa noite, superintendente, tudo bem? Boa noite, Josielma, muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, Miota, meu colega aqui de painel. O Sebrae Nacional aqui apoiando as ações do Sebrae Tocantins, nesse Sebrae em Rede, que é o projeto dessa gestão aí do presidente Meles, do diretor Eduardo Diogo, que esteve conosco hoje aqui, e do diretor Bruno Quick. Pois bem, estamos aqui, Josielma, para falar desse tema que, como você já destacou, é fundamental, né? As pessoas costumam se perguntar o que vê eleições com guia do empreendedor, com a atividade fim do Sebrae, que é levar conhecimento, apoio, consultoria, enfim, serviços para as pequenas empresas do país. E eu digo, tem tudo a ver. Eu acho que é isso que nós vamos explorar aqui hoje, né? Tem tudo a ver. Paulo Miota, para saber o que esse guia está trazendo, quais são as principais ações estratégicas e orientativas do Sebrae aos candidatos nestas eleições. Bom, primeiramente, esse trabalho do Sebrae, né, de se posicionar em relação a trazer alternativas, propostas aos candidatos, né, e depois aos prefeitos eleitos, já é um trabalho desde 2008, né, o Sebrae faz esse trabalho em todas as eleições de ter essa orientação. Esse também é um trabalho, também é importante salientar, que é um trabalho concreto, né, são soluções, são metodologias, são projetos concretos, né. O Sebrae, desde 2001, já tem o Prêmio Prefeito Empreendedor, que premia boas práticas, né? E então, desde esse período, o que a gente fez nessa última versão agora, nesses 20 anos? A gente, conversando com todos os Sebrais, né, pelo Brasil todos e todos os estados, a gente, e mais as soluções, as metodologias, os projetos que venceram as categorias de Prêmio Prefeito Empreendedor, a gente reuniu propostas concretas. Então, os prefeitos que forem eleitos e procurarem o Sebrae, e o Sebrae vai procurar os prefeitos, isso não tenha dúvida, né, Moisés? Nós vamos estar junto, nós vamos levar propostas concretas para melhoria do ambiente de negócios, da melhoria para poder a pequena microempresa tão importante no país poder crescer no seu município, e principalmente, né, a grande meta é geração de emprego, retomada do desenvolvimento, e o Sebrae faz isso muito bem, e a gente tem projetos e metodologias para isso. Então, o guia traz isso, traz projetos concretos, né, ideias, propostas que a gente tem, que são já testadas, e o grande objetivo é o emprego e a retomada do crescimento. Ou apresentar para quem está nos acompanhando agora, quais são então as diretrizes apresentadas ali aos candidatos nesse guia, pontuando algumas das principais diretrizes? Hoje, sim, é legal, o Miota deixou um gancho legal para que a gente explore essas diretrizes aqui, e o fundamental, na verdade, nisso é que, como ele disse, nós não estamos trazendo aqui teoria, né? Não é discutir o que pode dar certo. O que nós estamos discutindo e trazendo nesses guias que nós esperamos consigam chegar a uns de todos os candidatos nessa fase inicial do processo de eleição, mas principalmente que cheguem às mãos daqueles que vierem eleger, são soluções testadas e aprovadas nesses anos aí de edições dos prefeitos empreendedores Brasil afora. E eu digo que aqui não tem nem diferença, talvez, do que se o candidato ele concorre à vaga de prefeito ou uma vaga nas câmaras municipais de vereador. Os vereadores são importantes para o projeto do prefeito, o dia a dia da comunidade. E aí, quando a gente
guia e vemos lá aquelas 10 eixos e as diretrizes, como você comentou, que vão desde valorização da cultura local até diversificação, diversidade dos produtos que a prefeitura pode explorar, as suas vocações locais, geração de renda, que é sempre uma preocupação. Nós podemos entrar em cada um desses eixos e vamos ver que em cada um deles nós temos ali soluções que foram utilizadas em algum momento pelas prefeituras do país e deram certo. Então, atalhar caminho, sabe, Josielma? Para vocês que estão nos ouvindo aí, candidatos a vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas, e aqueles que acompanham esses candidatos, porque são sempre aqueles que estão ali indo, apoiando, levando uma de apoio, mas também uma boa ideia nesse processo. Busquem o material, inclusive para enriquecer os seus planos apresentados aí como material de campanha, porque isso cria esse vínculo e com que as pessoas possam enxergar em vocês pessoas, candidatos com potencial de levar de fato desenvolvimento para os municípios aqui do estado. Paulo Miota, falando de desburocratização, uma das grandes preocupações de todo empreendedor diz respeito justamente ao processo de burocratização para a sua lida diária, né? A burocracia é muito grande para várias questões, apesar de avanços nesse sentido, de Simples e de outros instrumentos disponíveis. E nesse aspecto, na promoção desse ambiente de desburocratização, o que é possível apontar das diretrizes do SEBRAE nesse guia, nessa cartilha? Nós estamos trazendo várias é o nosso item 3, né? Simplifique, desburocratize, a lei da liberdade econômica, a gente tem várias para isso já consolidadas, como disse o Moisés. Mas eu queria falar da desburocratização, assim, como senti na pele mesmo, né? Eu tive a experiência de ser prefeito, né, de uma cidade do interior paulista, no Circuito das Águas Paulistas, Amparo, uma cidade de 70 mil habitantes, há 10 anos atrás, né? E aí, Moisés, estava começando, né, rede sim, desburocratização, a gente nem sabia o que era isso, e já era o nosso terceiro mandato na cidade, e estava começando isso em 2010, né, e aí vinha o pessoal do SEBRAE, a gente sempre achava o pessoal do SEBRAE muito complicado, né, até o nosso diretor técnico, que eu até falo com o Bruno, falei, Bruno, o SEBRAE vinha com um monte de coisa, rede sim, compre do pequeno, e assim, a nossa cabeça, assim, no gabinete era assim, né, a saúde, o médico que faltou, a merenda, o buraco na rua, o vereador que ficou bravo que você não saiu na foto, e assim, aí eu me lembro o SEBRAE ali, eu falei, olha, começa a falar um monte de coisa, e eu não dei muita bola, falei, não, essa agenda, MEI, o que é MEI, estava começando, enfim, e aí a minha sorte foi que a gente tinha uma central de atendimento, a gente já estava trabalhando isso integrado, e tinha que designar uma pessoa para interlocutor do SEBRAE, que era o tal do agente de desenvolvimento, e aí a minha sorte foi que o diretor de arrecadação que cuidava disso, a gente já trabalhava desenvolvimento econômico e finanças junto, e eu designei esse diretor de arrecadação. E aí passam-se 2, 3 meses, sai no jornal 80 empresas criadas em um mês na cidade. Eu falei, o que é isso? Aonde aconteceu isso? E enfim, chamei o pessoal, chamei a equipe, o que é isso? Aí eles me explicaram o que era o MEI, a tabela CGSIM 22, a desburocratização, a sala do empreendedor. Eu falei, eu quero fazer tudo isso. E nós implantamos. Eu só estou contando essa história porque é o seguinte, o resultado disso foi em primeiro lugar no estado de São Paulo naquele ano, a cidade de Amparo em desburocratização, eu virei prefeito empreendedor, e aí hoje eu estou aqui no SEBRAE e em grande parte deve a esse trabalho, porque eu comprei a cartilha do SEBRAE, né? E a gente implantou, então fica essa experiência, a gente... primeiro para o SEBRAE, né, eu tenho falado para os colegas, quando for falar com o prefeito a partir de agora, o prefeito eleito, o candidato, temos ideias para gerar emprego, temos propostas para gerar emprego concretas, e está dentro desse material aqui, a gente tem o Estado empreendedor, alguns estados, então vamos trabalhar nisso, e aí vamos conhecer, prefeito, mas não ir falando tanta coisa, acho que o SEBRAE, a gente tem que ter essa apresentação, né, Moisés, assim, ser simples para isso, a sensibilizar, mas, e o segundo ponto, assim, o agente de desenvolvimento é fundamental, compra essa cartilha do SEBRAE, assim, as soluções, está com o SEBRAE junto, eu acho que eu comprei essa agenda e tive essa proposta, e um resultado fantástico de geração de emprego. Então, a desburocratização hoje é fundamental, e a gente avançou muito de 10 anos para cá.
Hoje tem a liberdade econômica, a gente tem já soluções testadas com solução para melhoria do fluxo de processos, implantação da sala do empreendedor, onde o empreendedor é recebido, resolve o seu problema, abre a empresa rapidamente. E aí vem o papel dos vereadores. Desculpa eu até alongar um pouquinho, Moisés, mas essa sua fala foi fundamental. O zoneamento da cidade é fundamental, porque a gente tinha essa questão do bairro residencial, não pode ter empresa, mas, gente, hoje, 10 depois, home office, trabalho, então, assim, a cidade ela tem que poder fazer tudo em todo lugar, com as exceções. Como 1% são grandes empreendimentos, são grandes... Você trata a exceção, mas deixa abrir, abre logo, simplifica isso, que isso gera emprego, né? Então, fica isso está na cartilha, isso está nas nossas soluções, isso está nos nossos programas de políticas públicas para levar para os novos prefeitos. Então, e aí precisa do vereador para aprovar a lei, precisa para o vereador para isentar a taxa do MEI, porque quando a gente isentou a taxa, vem o pessoal de finanças e fala, vai diminuir a arrecadação. Não, aumentou a arrecadação, porque a gente isentou a taxa e melhora o ISS. Então, assim, precisa do vereador para aprovar essa lei. Então, o vereador também ele é fundamental para zoneamento, melhorar o zoneamento da cidade, isentar as taxas para o pequeno negócio, que depois você melhora o ISS, aumenta a arrecadação. Então, eu vivi na pele, para mim foi uma experiência fantástica e melhora a vida de muita gente. Eu acho que o pequeno negócio é a saída desse país, essa questão de serviços, e para mim foi uma experiência gratificante. Então, desburocratizar é fundamental, é prioridade. Então, dos vereadores, o papel importante nesse processo também de desburocratização é um desafio para os gestores que estão aí candidatos às eleições municipais, mas tem outros desafios também para essa promoção do ambiente favorável ao desenvolvimento de pequenos negócios, não é mesmo? Joselma, esse ponto, assim, talvez ambiente de negócio seja a expressão que resume tudo isso que nós estamos, eu e o Miota, aqui tentando colocar em pauta, né, na agenda dos candidatos. E eu sempre uso uma historinha do passado que talvez facilite as pessoas entenderem do que eu estou falando quando eu me refiro a ambiente de negócio, para discutir o que tem a ver do candidato empreendedor com eleições e com o sucesso da cidade depois. Todo mundo conhece, a maior parte dos que nos acompanham aqui, e os que não conheceram essa história vão conhecer agora, já ouviram falar, do banco da escola, da tal Revolução Industrial, do século XVIII, né? A gente estudava isso na escola e tal, Revolução Industrial, e normalmente as pessoas atribuem a Revolução Industrial, ao sucesso da Revolução Industrial na Inglaterra, que foi lá que ela surgiu, ao surgimento, à invenção da máquina a vapor, né? Lá do século XVIII, James Watt, que aperfeiçoou uma máquina que tinha sido criada anteriormente. E essa máquina foi imediatamente utilizada em duas coisas, que eram as fábricas de tecido e depois as máquinas a vapor de ferrovias, dos trens, que fizeram o mundo ficar menor, porque naquela época a gente só ia lugar a outro de charrete, de carroça, de cavalo, enfim, a cavalo, e agora, naquele momento, com o trem, a coisa muito mais fácil. Então, a Revolução Industrial foi fruto da máquina a vapor? Não. Porque iguais às máquinas a vapor inventadas na Inglaterra ou aperfeiçoadas na Inglaterra naquele período, algumas outras ideias floresceram no mundo com projetos semelhantes. O que fez a Revolução Industrial ficar na Inglaterra e dali se expandir para o mundo foi porque na Inglaterra existia um conjunto de normas legais e modelos de contrato favoráveis ao desenvolvimento da atividade empresarial. Lá existia capacidade técnica instalada, pessoas com educação suficiente para assumir essas novas tarefas nas indústrias. Sobretudo, existia uma sociedade aparelhada e equipada com leis, com conhecimento técnico, conhecimento científico e, sobretudo, com uma burocracia, como acabou de lembrar aqui o Miota, com uma burocracia, no bom sentido, preparada para receber essas inovações e transformar isso em emprego, renda, novas indústrias. Então, quando nós dizemos que é essencial criar um ambiente de negócio favorável nas prefeituras para que a gente possa ter desenvolvimento, não é simplesmente levar ideias de criar projetos. Nós estamos falando essencialmente
de ambiente de negócio que permita a atividade empresarial crescer e florescer. Então, é exatamente isso que a gente viu na Revolução Industrial e que a gente vê aqui agora. Tentando levar para os nossos municípios aqui no Tocantins aquilo que a Inglaterra viveu no século XVIII. Parece tão distante, mas não tenham dúvida que é exatamente isso que a gente faz hoje, com outras ferramentas, com a internet, com meios de comunicação mais eficientes, mas essencialmente é a mesma revolução. Trata-se de conhecimento plantado em lugar onde a sociedade, as leis são preparadas para esse conhecimento e transformar isso em emprego e renda. Paulo Miota, e a gente falando desses passos que estão à disposição dos candidatos agora, essas orientações, e aí eu queria que o senhor destacasse especialmente para a gente agora as orientações acerca de inovação mesmo, empreendedorismo, para atuação em prol dos pequenos negócios. Quais são as orientações que a cartilha traz para os candidatos? A parte de inovação ela é fundamental. Primeiro, a modernização digital da prefeitura, a transformação digital da prefeitura, né? Então, acho que isso é um ponto crucial, né? O trabalho já também dos pequenos negócios, né? A transformação digital dos pequenos negócios. Hoje, a gente tem o Up Digital, é um produto do Sebrae aplicado aos pequenos negócios, mas também a gente quer trabalhar na modernização, ajudar as prefeituras na modernização digital, a conectividade, internet, o sistema de georreferenciamento é muito importante, né? Orientar, fazer esse diagnóstico da situação da maturidade digital, porque a tramitação eletrônica de documentos, a economia de papel, então, tudo a sua habilidade, acho que tudo isso é um ponto fundamental. E o outro é o ecossistema de inovação, né? O Sebrae bem tem isso, tem essa metodologia da gente estudar esse ecossistema do município, da região, e se tem universidades, tal, procura as startups, o mundo digital, os jovens, eu acho que essa questão é fundamental. Então, essa é outra dica da inovação que fica, que a gente traz também no guia, traz na cartilha, apresentando para os candidatos e depois atuando junto com essas soluções. Então, a inovação, ela é fundamental. E também temos essa novidade. Então, a dica 10 aí da nossa cartilha é sobre inovação. E eu queria, assim, aproveitar a oportunidade também, que para mim é uma inovação, né, que a gente está trazendo, e agradecer demais o trabalho do Sebrae Tocantins, porque é a questão da inclusão produtiva. Para mim, assim, não é uma inovação, não precisa ser uma inovação tecnológica, mas é uma inovação de comportamento, e que o Sebrae está entrando com todo o apoio aqui da nossa diretoria. A gente... em fevereiro, no SUAS, do censo SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social, eram 76 milhões de brasileiros no CAD único. Isso representa meio salário mínimo, né? Fora mais desses 76, 30 milhões do Bolsa Família. Então, com a pandemia, esse auxílio emergencial que não vai conseguir manter nesse patamar, a gente pode chegar até, Moisés, até meio país, no CAD único. E a gente precisa atuar junto com os centros de referência de assistências sociais, esses equipamentos muito importantes de inclusão produtiva. Então, o Sebrae Tocantins saiu na frente, tem todo esse trabalho, nós estamos, essa metodologia, toda essa parte de capacitação que o Sebrae Tocantins está propondo, nós estamos nacionalizando. Em novembro agora a gente vai fazer um curso, já começa, com esse trabalho do Sebrae Tocantins para o Brasil todo, para todos os Sebrais conhecer o que é o Sistema Único de Assistência Social, graças ao trabalho de vocês aí, mas que a gente consegue já começar a fazer esse trabalho. Tem um apoio também do pessoal do Sebrae Rio, que trabalha a comunidade, né, o Sebrae na comunidade. Para mim, isso é um avanço de tecnologia, de comportamento, muito importante para os novos prefeitos agora, e a gente sabe que o Centro de Assistências Sociais, a gente trabalhar junto com eles na promoção dessa inclusão produtiva, a gente pode gerar emprego, rende oportunidade de vida a essas pessoas. Então, o Sebrae também está entrando nisso, e a dica 7 nossa da cartilha é a inclusão produtiva e trata desse tema, e muito com a grande contribuição do Sebrae Tocantins. Queria agradecer, Moisés, ao trabalho seu, de toda a equipe Magvan, a Cláudia, a Luciana, realmente uma equipe fantástica aí, e que tem colaborado muito, e a gente já começa esse ano
logo depois da eleição, já tratar desse tema. Muito obrigado, e vai ser um tema fantástico, aí eu acredito que a gente tem muito a contribuir com o Brasil nesse tema da inclusão produtiva. Obrigada, gerente. Agora um minutinho final para que cada um faça suas considerações, e aí a gente encerra esse bate-papo sobre o Guia do Candidato Empreendedor. Começando pelo superintendente Moisés Gomes. Bom, é um momento em que a gente, mais uma vez, tenta trazer aqui o recado, eu acho que a gente não pode perder a chance de repetir isso, é que, como disse o Miota, e, aliás, eu agradeço, Miota, aqui, o reconhecimento que você fez à equipe do Sebrae Tocantins, especialmente a equipe de políticas públicas lideradas pela Magvan, e que está lá, como você mencionou, a Luciana, a Cláudia, a Benildes, a Aline, a Girene, enfim, uma turma grande, não sei se de alguém, se esqueci, me perdoem, mas a equipe de políticas públicas aqui do Sebrae realmente está mãos e esse corpo, essa mudança de postura é um paradigma, e isso dá, acho, Josielma, para a gente dizer, como disse há pouco melhor, que os candidatos que quando fala de inovação, ninguém está falando daquela coisa do professor Pardal, uma nova invenção, de uma tecnologia revolucionária, disruptiva. Às vezes, a disrupção está em simplificações ou simplesmente numa mudança do modelo mental, da forma de encarar as pessoas, sobretudo, e a forma de encarar aquilo que o Sebrae faz no dia a dia. Então, desburocratizar, simplificar e se aproximar das pessoas, sobretudo daquelas que mais precisam, talvez seja a tendência mais inovadora que o Sebrae explorou esse ano. E aí, graças ao apoio que a gente tem tido do Sebrae Nacional, na equipe lá coordenada pelo Miota, pelo diretor Bruno Quick, nos tem as portas aí de 2021 para que a gente continue ainda mais forte nessa pegada. Então eu agradeço aqui esse espaço e espero que os candidatos e candidatas que nos acompanham essa noite possam ter acesso rapidamente a esse material, usem durante a campanha e, sobretudo, depois, quando sentarem nos seus mandatos que, se Deus quiser, o povo do Tocantins ajudará a receber. Do gerente do Sebrae Nacional, então, Paulo Miota. Queria mais uma vez agradecer o convite, Moisés, parabéns por toda essa iniciativa. Realmente estamos juntos, o Sebrae é um só e contem sempre, né? E os candidatos que estão nos ouvindo, os candidatos, as candidatas, né? O Sebrae tem todo esse material online também, pode entrar lá, sebrae.com.br/eleições, procurar o Sebrae Tocantins, que está distribuindo todo esse material, dando as dicas. A gente fica sempre à disposição para colaborar realmente com o desenvolvimento do país, o desenvolvimento dos pequenos negócios tão importantes aí para a retomada. E o Sebrae vai ser um grande parceiro dos municípios para a geração de emprego e retomada. Então, conte com a gente. Queria mais uma vez agradecer, muito obrigado, sempre à disposição, uma boa noite a todos. Do Arena do Conhecimento 2020.